Eu observei nos últimos dias que as capas aqui do canal só tem sofrimento. E, gente, eu só tô assistindo BL triste. Será que de tanto sofrer eu vou virar a Juliette? A minha história lembra. A minha história é parecida com a da Juliette. Opa, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar do episódio 7, penúltimo episódio de 180 graus. Gente, que episódio foi esse? Escalonou assim de 0 a 100 muito rápido. Foi um episódio super emocionante, um episódio que me fez eu chorar bastante, que trouxe várias reflexões aí pra gente e que traz um final com uma prévia que a gente fica, meu Deus, o que vai rolar aqui? E eu tenho uma teoria para este final que, gente, não é feliz. Eu acho que esse BL, ele não vai terminar de uma forma feliz e eu vou te dizer o porquê lá no final. Então assista esse vídeo até o final para você não perder nada. Mas antes, deixa seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações para você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal e vem comigo, bora falar de 180 graus porque eu tenho muita coisa para falar para vocês. O episódio começa com o Win e o Wang, eles sentados lá de frente pra ponte, e aí a gente tem aquele momento que o Wang ele tá saindo, o Win pega ele, senta ele lá, e aí eles ficam lá um tempo lá, só observando a ponte. E aí, pra infelicidade de muitos, a mãe de Wang, ela volta. E ela volta com os 2 troféus dela, falando que ela ganhou, o Wang fala que tinha visto, e ela fala que ela vai fazer uma festa na casa de In, e que ela já vai convidar os convidados, só que tipo, ela vai fazer a festa e nem tinha pedido autorização de In. O In, assim, se sentindo super pressionado, fala, tudo bem, pode fazer, né? Fazer o quê? Então eles entram lá pra casa e ela fica falando sobre a festa para a In, fica falando do jeito que ela quer que faz a festa. E aí, quando ela se vira, ela vê que o In, ele tá apoiado no ombro de Wang. Então o que ela faz? Ela vai até o In, finge que dá um abracinho ali nele e tira o braço dele de Wang. A gente já percebe ali que ela acha um pouco meio estranha essa relação dos dois. Então o In, ele fala pra eles irem até a cidade para eles comemorarem, comer algo diferente. E ela pergunta para o Wang o que ele acha disso. O Wang fala que ele prefere ficar na casa e ele vai preparar um macarrão doido dele lá com tudo que tem na geladeira. Obviamente, ela critica este prato. Ela fala que o Wang ele não deveria comer aquele prato porque pode dar até uma diarreia nele. E o Wang fala, ô querida, ele já comeu, eu fiz pra ele. E ele até falou que tava com medo de se viciar, por isso ele comeu pouco. E aí ela já acha mais estranho ainda. Ela fica com uma cara meio... tem coisa aqui, hein? Mas então fica decidido que quem vai fazer esse jantar vai ser o funcionário lá do Win mesmo, o Sangue alguma coisa, não lembro o nome dele. Mais tarde, o Win e o Wang, eles estão num palanquezinho lá, observando o laguinho lá da casa de In. E aí o Wang, ele pergunta pro Win qual faculdade que ele acha que é mais adequada pra ele. E o Win dá a opinião dele, ele fala, olha, se for pelo seu talento, eu acho que você pode fazer turismo ou geografia. Mas se for pela sua paixão e que eu acho que faz mais o seu perfil, eu acho que você deveria fazer filosofia. E o Wang fala, nossa, você pensa muito parecido comigo. E os dois começam a conversar ali um pouco sobre a faculdade, sobre os desejos de Wang fazer essa faculdade. E a mãe de Wang, ela tá lá na casa e ela acaba vendo os dois lá pela janela, que os dois são bem próximos. Obviamente, gente, ela chega lá e atrapalha a conversa dos dois. Ela chega, parece que vocês estão bem tensos aí conversando. Eu quero participar dessa conversa também. Ela tá fazendo de tudo pra separar as conversas ali de Wang e In. À noite, ela tá lá conversando com In e Wang, ela fala que ela deu uma entrevista para uma repórter, que a repórter chegou falando pra ela o que ela acha do drama dela ter vencido vários dramas BLs aí que estavam competindo. Ela fala que ela acabou ali de uma forma revertendo essa pergunta para a repórter, porque ela não queria responder, porque ela sabia que era uma armadilha para ela, e a repórter fala que ela acha que isso é um reflexo do país, que o país, eles não se importam com as pessoas LGBTs QIAP+, que eles só veem ela como uma forma de entretenimento, e quando quer falar dos direitos dessas pessoas, é ensurdecedor. Mais uma crítica aí deste BL maravilhoso para a sociedade na Tailândia, né, gente? Nossa, esse BL, ele é incrível. Ele faz tantas críticas que eu amo muito. E não são críticas veladas, sabe? Eles tacam na cara mesmo. Muito incrível. E aí ela fala que ela respondeu pra jornalista que na verdade a vitória dela não tem nada a ver com o país, que os programas dela não tem nenhuma relação com o país onde eles vivem, e que é pra repórter ela não procurar problema onde não tem, e que esse prêmio ele não trata nada como discriminação, que os jurados não trataram isso como uma forma de preconceito. E aí, obviamente, o Wang ele fica assim...
tá bom, né? Aí ele é bem sarcástico, ele começa a bater palmas pra ela. Ela percebe que ele tá sendo sarcástico ali, o Wang reizinho, né? Só que aí ela fala que a repórter ainda perguntou pra ela se ela gostaria de fazer um drama BL. E ela começou a rir e falou assim, eu fazer um drama BL? Você já imaginou um drama entre um jovem rapaz que se apaixona pelo seu tio? E neste momento, o Wang e o Yin, eles já se entreolham assim, fica aquele climãozinho ali entre eles, né? E aí ela senta lá do lado de Yin, ela pega na mão dele e ela fala, nossa, esse momento que eu tô aqui, parece que não se passaram anos, parece que foi um dia pro outro, parece que a gente voltou no passado e a gente tá aqui, que não se passaram todo esse tempo que a gente ficou separado. E aí fica uma fotografia bem bonita ali, mostrando os três. Eu gosto muito dessa fotografia de 180 graus, que eles trazem a sensação dos personagens e como eles têm olhares vazios, só que ao mesmo tempo os olhares deles passam uma tristeza e passa algo que ainda não foi superado, sabe? E aí no outro dia, o Wang, ele leva a mãe dele lá pra fora e ele fala que tem uma surpresa pra ela. E quando ele fala que tem uma surpresa, ela pergunta se ele tá namorando alguma garota. Já deixamos assim bem claro, né? E aí o Wang fala que não é nada disso e ele fala pra ela que ele quer voltar a estudar. Ela fica super feliz. Mas aí ele fala que ele quer estudar filosofia. E aí, gente, ela já fica assim, filosofia? Você tem certeza disso? E aí depois ainda ele fala que ele quer se transferir para onde o Yin mora, lá pro interior, né? Não pra Bangkok, onde eles moram. E aí ele quer morar com o Yin, porque ele ama Yin. E, gente, esse foi um baque pra ela, porque você percebe no olhar dela como as expressões dela vai mudando. E aí ela começa a chorar, ela começa a ter um surto ali, e ela fala, mas o meu amor, ele não é suficiente pra você? E o Wang fala, não se trata de você, é que eu estou apaixonado, não importa se é por um homem ou uma mulher, eu só estou apaixonado. E aí ela fala, mas tinha que ser justamente o Yin. E aí ela sai e vai pro quarto dela, fecha a porta, e o Yin tá vendo tudo isso, né? Ele não vê a revelação de Wang ali, mas ele vê ela entrando lá pro quarto e ele fica, meu Deus, o que rolou aqui? E aí a gente tem um diálogo muito legal entre Yin e Wang, e eles estão conversando ali, e o Wang, ele fala pro Yin que ele já suspeitava que a mãe dele sabia da sexualidade dele, e ele fala uma coisa bem legal que eu queria destacar aqui pra vocês, que as famílias, elas falam que são aliadas ali de uma causa, mas quando isso acontece na família deles, a situação totalmente muda. Eles falam que não aceita aquilo na família deles, e eles fazem uma falsa aceitação, só que na verdade eles não aceitam, eles só toleram. Será que eu vou ter que esperar essas pessoas morrerem, essas pessoas que estão aí no mundo, para eu poder viver o meu amor? Não, eu quero viver o meu amor hoje, independente do que essas pessoas falam. E esse diálogo, ele é muito profundo. Eu, com certeza, aqui falei totalmente meio merda, né? Porque eu não consegui descrever totalmente a emoção, porque eu tava chorando neste momento. Mas é um diálogo muito profundo e eu recomendo que vocês assistam um episódio pra vocês verem esse diálogo de como ele é na sua essência, porque ele é incrível, esse diálogo que eles fazem. Não posso colocar aqui no vídeo, porque senão pega direitos autorais, mas é incrível. E aí ele chega ali pro Win, ele pergunta para o Win de que ele tem medo. Ele pergunta se o Win, ele tem medo de perder a mãe dele, de perder a amizade da sua melhor amiga, porque se ele tem medo disso, olha, me desculpa, mas você já perdeu. E aí o Wang, ele fala pra In que ele tava procurando pelo pai dele, mas quando ele encontrou In, ele não encontrou exatamente o pai dele. Ele descobriu que o pai dele tava dentro dele, mas ele descobriu também um outro sentimento, que é o que ele sente pelo In. E ele fala que o ama e o abraça ali. Mas a gente não tem nenhuma reação ali do In, a gente não tem o pós dessa cena. Seria muito incrível se mostrasse o pós de como ele reagiu, mas aparentemente ele não reagiu de nenhuma forma. Ele só ficou lá parado enquanto o Wang ficava abraçando ele. Aí mais tarde, o Wang, ele tá lá construindo a ponte, porque ele falou que se ele não fizesse algo, ele iria surtar, porque a mãe dele não tá conversando com ele, a mãe dele não sai do quarto. Então ele tá lá construindo a ponte e o Win chega lá pra ver e ele fala que vai dar o nome da ponte de Wang. E o Wang fala que ele não precisa dar o nome dele pra ponte, que ele só pode colocar o nome genérico, mas que esse nome de Wang fica só entre eles ali. Então a mãe de Wang chama In pra conversar, e quando ele chega lá, ela pede a ajuda dele pra mudar o pensamento de Wang. Ela fala que ela é mãe, que ela já sofreu muitas decepções na vida dela, que a vida dela é imensamente só tristeza, e que ela quer a ajuda dele pra mudar o pensamento. Ela chega até a ajoelhar pra ele. E aí o In, ele tenta ali argumentar
falar com ela, dizendo que não é assim que as coisas funcionam, que o Wang, ele é uma pessoa normal. E ela começa ali, gente, fazer tipo uma manipulação que dá pra você ver como essa mulher, ela vai manipulando a conversa e ela vai jogando para o lado totalmente emocional de In e acaba dobrando ele ali na conversa, sabe? E tem uma parte que ela fala que o Wang, ele não teve uma presença de um pai na vida dele. E quando ele encontrou In, parece que ele encontrou essa coisa que faltava dentro dele, sabe? E aí ela fala que o Wang, ele tá obcecado por In. E ele acabou confundindo essa obsessão por amor. E aí ela vem e fala pior coisa ainda. Ela fala para o In devolver o filho dela pra ela, se ele ama ela, o Wang e o pai de Wang. Gente, olha como ela acaba manipulando ali a conversa de uma forma tão emocional. É bem assim complexo a forma que ela fala, né? Então a ponte fica pronta e o In vai lá ver a ponte como ficou. E é muito fofinho como o Wang, ele tá todo orgulhoso da ponte que ele construiu ali. É muito legal ver o sorriso dele quando ele tá ali pertinho e vendo as pessoas andando na ponte. É muito bonitinha essa cena. Mais tarde, eles estão ali jantando, só que o In e a mãe de Wang, eles nem tocaram na comida. E o Wang, ele tá tentando ali puxar algum assunto pra quebrar aquele gelo. Só que aí, de repente, a mãe dele fala que ela vai voltar pra Bangkok. E ela fala que ela vai voltar no dia seguinte e que ela cancelou as festas. E aí o In, ele fica tentando perguntar ali por que ela cancelou, tentando falar algumas coisas ali, tentando se fazer desentendido que não sabe o que tá rolando ali. Mas aí o Wang, ele fala, gente, vamos parar de ser hipócritas e vamos tirar o elefante da sala e vamos falar sobre o assunto que vocês estão querendo falar, só que vocês não têm coragem de falar na minha cara. E aí ele começa a discutir com a mãe dele e ele fala pra ela que ele sabe o porquê o pai dele morreu. Que o pai dele morreu porque ele queria discutir sobre a sexualidade, só que aí na hora que ele foi discutir a sexualidade dele, ela não quis falar. Então ele saiu de carro e ele acabou se acidentando e morrendo. E aí o In, ele dá um murrão na mesa e fala pra eles pararem de brigar. Só que o Wang, ele olha nos olhos da mãe dele e fala, você não quer falar desse assunto porque você ainda tá ferida. É só eu falar isso que olha como as suas expressões mudou. Mas se você não quer falar do meu pai, vamos falar sobre mim? E aí eu vou ler basicamente o que ele diz aqui. Eu fiz um resumo, mas ele diz basicamente isso. Que ele ama o seu pai, mas o pai dele morreu. Ele ama a mãe dele, mas às vezes ela não percebe o quão solitário ele é. É errado ele tá apaixonado por alguém que preenche seu coração. É errado ser por um homem e não uma mulher. É errado este homem ser ruim. É errado ele se apaixonar pelo mesmo homem que o seu pai costumava amar. E aí, gente, fica um climão ali na sala. O In, ele sai ali da sala, deixa o Wang e a mãe dele, e a mãe de Wang também sai. E o Wang fica lá, ele começa a chorar e o episódio acaba. E aí vem as prévias e a minha teoria de que eu não acho que vai ter um final feliz este BL, né? Nas prévias a gente tem o Wang, ele saindo de carro, como o pai dele fez, tá chovendo e ele sai de carro e a gente sabe que o Wang, ele dirige em alta velocidade, né? Então ele tá ali andando de carro e a mãe dele e o In, eles ficam lá na casa procurando por ele e ela fala que ela tá com medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu com o pai dele, que o pai dele saiu de carro, não sabia pra onde ia e ele acabou se acidentando e morrendo e ela tá com medo de perder o filho dela. Então vem a minha teoria, gente. De todos os BLs que eu assisti, este é muito diferente de todas as histórias que eu estou acompanhando, porque ele começa de uma forma ali, trazendo como se fosse um clichêzinho de romance entre um daddy e entre um novinho, só que aí a gente vai vendo que ele vai escalonando e vai trazendo assuntos mais sérios sobre política, discussões sobre os direitos LGBTQIAP+, na Tailândia, e o que eu entendo aí é que ele também traz muito essa questão de família, ele traz muito essa questão de como a família lida com as questões LGBTQIAP+, lá na Tailândia. E o que eu tenho a impressão é que este BL, ele vai trazer um assunto muito parecido com Orações para Bob. Não sei se vocês assistiram esse filme, mas vou dar um spoiler aqui pra vocês dele, é que no fim, o Bob, ele morre. E ele morrendo, a mãe dele acaba vendo tudo que ela fez, ela acaba refletindo tudo que ela fez pro filho dela, que o fez ele infeliz e ele acabou morrendo. O Bob, ele acaba se suicidando. E a gente não sabe se o Wang, ele vai se suicidar. Mas a minha teoria é que talvez ele possa sofrer um acidente, ele morrer, e aí a mãe dele ficar pensando naquelas coisas, e aí ela e In, nessa forma deles tentar superar a morte
tanto do pai de Wang quanto a morte de Wang. Então, para eles superarem a morte do pai de Wang, talvez o Wang teria que morrer para eles abrirem aquela ferida de novo e tentar cicatrizar ela, dessa vez tratando ela com uma forma mais adequada, sabe? Então, talvez isso pode acontecer. Não sei se eu falei de uma forma que deu para vocês entenderem, mas eu acredito que talvez o Wang ele possa morrer. Pelo menos algum acidente ele vai sofrer, gente. Alguma coisa ele vai sofrer, algum acidente, ele vai bater em algum caminhão, alguma coisa vai acontecer ali com ele, para trazer esse impacto para a vida da mãe de Wang e também para a vida de In, e para eles começarem a discutir sobre essa ferida que tá lá dentro deles. Só que eles não discutem, eles não tentam tratar essa ferida, eles só deixam ela lá quietinha, mas eles não tratam daquilo para ela cicatrizar. Eles deixam a ferida ali, mas eles não cicatrizam ela. Talvez tenha um fim feliz? Talvez, mas eu não acho que será feliz, viu? Eu acho que vai ser bem pesado. Enfim, eu falei, não sei se vocês entenderam o meu ponto aqui, mas eu acho que é isso que vai acontecer, e eu quero saber a sua teoria. Você acha que esse BL vai ter um final feliz? Você acha que In e Wang vai conseguir ficar juntos? Você acha que a mãe de Wang vai aceitar finalmente o relacionamento dele com In? Você acha que o In vai entrar nesse relacionamento com Wang? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião, quero saber as suas teorias, e não saia desse vídeo sem deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, e ativar o sininho de notificações para você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal. Se você chegou aqui, comente #Wang nós te amamos, porque este menino precisa de amor, gente. Coitado desse menino que viveu com uma mãe homofóbica igual a mãe dele. Mas enfim, um beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau! So if we bring down fire